Essa história se passa no orfanato Valak Catedral. Esse acontecimento ocorreu no dia 16 de outubro de 1975. O nome da história é Assassinatos no Orfanato. No acontecimento de muitas mortes, o detetive, em busca de respostas, chama o padre para um interrogatório. Senhor Padre Lord Corps, essa conversa será gravada por medidas de segurança. Ok, algum tempo atrás eu tomava conta e era dono do orfanato Valak Catedral. Desde criança eu sonhava em tomar conta desse lugar. Esse orfanato está na família há mais de 100 anos, foi deixado de herança, juntamente com a Igreja Matriz São Francisco, localizada ao lado do orfanato. Há uns 3 meses atrás, tinha um ajudante nesse orfanato. E o que aconteceu com ele? Senhor detetive, ele deixou uma carta dizendo que estava ficando perturbado já havia algum tempo, que um tal espírito perturbava ele. E o senhor não ficou com medo? Ou algo do tipo? Sim, mas eu não podia abandonar as crianças, afinal, quem dá aos pobres empresta a Deus. O nome do ajudante era Jason, ele era muito eficiente, pena que se deixou levar. O orfanato era tomado por crianças, mas tinha uma garota que me admirava. A Adrian, uma garota linda que tinha um lado meio sombrio, nunca sorria ou dava risada. Era meio solitária, na esperança de que um dia os pais delas iriam voltar. Mas, infelizmente, ela morreu em um tal acidente. Peraí, Adria? Aquela menina que supostamente foi adotada? Como assim? Ela morreu? Então, eu não podia deixar uma simples morte destruir tudo que eu tinha construído há muito tempo. Como assim? Uma simples morte? Minha reputação estava em jogo, não podia jogar isso pelo ralo. Você é igual ao seu pai. Posso prosseguir? Deve. Antes da Adria morrer, ela disse a seguinte frase: "Eu irei voltar, e quem viver, verá." Já se passaram em torno de 10 anos desde que ela se foi, e realmente o espírito dela ficou no orfanato assombrando a todos. Mas parecia que era algo comigo. Depois dos 3 dias do falecimento dela, os corpos das crianças começaram a aparecer. Era algo aterrorizante, um corpo pior que o outro. A primeira morte ocorreu na minha frente. Parecia que um espírito maligno se alojou no corpo do Lewis. Seus olhos ficaram brancos, seu corpo pálido, como se seu sangue parasse de circular. Ele pegou uma faca e disse: "Esse é o primeiro de vários." Começou a se cortar. Começou pelos dedos, depois os braços, logo depois uma facada na barriga e por fim sua cabeça rolava pelo chão. E novamente você encobriu essa morte? Sim, eu enterrei o corpo dele. E antes da perícia achar o corpo dele, qual foi o local onde você o enterrou? Logo ao lado da igreja tem uma casa abandonada, bem antiga por sinal, que tem um porão na parte subterrânea, mas estava incompleto. Logo aproveitei e o enterrei lá. Achei que não iriam investigar aquela casa, mas utilizaram cães farejadores, que sinceramente fizeram um ótimo trabalho. Então, depois de anos, descobriram o corpo lá, mas não souberam que foi eu que o enterrei. Mas e esse tal ajudante, o Jason? Ele não desconfiou de nada? Não, de acordo com que as crianças iam morrendo, eu colocava no registro que elas foram adotadas. Prossiga. Depois de ter encobertado várias e várias crianças, pois a Adria possuía o corpo dessas crianças e as matava de modo terrível, e sinceramente eu acredito que era para me culpar. Cada morte me impactava mais e mais. Cheguei a tentar um exorcismo, mas acabei invocando o espírito terrível do Valak. Até esse dia eu achava que era uma lenda, não acreditava muito, mas eu o ouvi na minha frente e ele disse que eu iria me arrepender amargamente do que tinha feito. E o que você fez? Nem eu sei, só sei que esse tal Valak vem me assombrando há muito tempo. Parece que eu tentei melhorar e acabei piorando as coisas. Ok. Sobre a morte do seu pai, conte um pouco. Eu não quero falar sobre isso. Vamos.
Vamos, Lord. Somos amigos há muito tempo. Você sabe que pode confiar em mim. Tá bom. Isso aconteceu uns 20 anos atrás, mas eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai e eu estávamos conversando no escritório do orfanato. Ele já era de idade avançada, até que eu perguntei a ele se ele não queria passar o orfanato para os meus cuidados. Ele disse que não, mas eu não aguentava mais esperar pela morte dele, até que ele me pediu um chá. Então eu tive que mexer os meus pauzinhos, coloquei um veneno na bebida dele. Ele foi ficando sem ar, e então morreu na minha frente lentamente. E qual tipo de veneno específico você utilizou para isso? Pois na autópsia, identificou uma parada cardíaca. E na verdade ele já tinha alguns problemas cardíacos. É verdade. Eu fiz um chá com apenas 2 pétalas de acônito, que pode causar arritmias cardíacas, dificuldades respiratórias, fraquezas ou incapacidade de realizar movimentos, que foi o caso do meu querido pai, Michael Corpse. Impressiona sua capacidade de mentir por tanto tempo e contar isso sem remorso nenhum. Antes desse acontecimento, eu já vinha pensado nisso há alguns anos e conversava com ele, mas ele sempre batia pé firme e dizia que não. Eu só antecipei um pouco a minha chegada. Certo. Conte-me mais sobre a Adria. O que o senhor quer saber em específico? Fale sobre a origem dela, como ela chegou lá. Eu quero saber o histórico dela. Bem, isso é uma longa história. Temos todo o tempo do mundo, Lord Corpse. Então tá. A Adria chegou quando ainda era recém-nascida, tinha uns 10 meses mais ou menos. Quando a mãe dela a deixou no orfanato comigo, disse que não tinha nenhuma estrutura para criar a Adria e que eu tinha que assumir essa responsabilidade. Eu fiquei surpreso com isso. Foi bem difícil de lidar com esse acontecimento. Por que foi difícil? Você já deveria ser acostumado. Bruce, uma coisa é você segurar no colo uma criança que você não conhece, e outra é segurar sua própria filha e ver a mulher que você tanto ama indo embora. Como assim? Quer dizer que... Sim, Bruce. A Adria do Blendolly Corpse era minha filha. Meu pai não aceitava meu relacionamento com a Layla do Blendolly. Éramos casados há uns 10 anos. Ela era uma moça formosa e eu amava muito. Meu pai vivia desprezando ela e dizia que deveríamos terminar. No período de gestação dela, podemos dizer que foi um inferno. Meu pai dizia que nossa filha era fruto do pecado, que a menina seria endemoniada e que com essa garota não teríamos paz. Éramos muito felizes, mas quando a Adria fez 10 meses de vida, ela disse que nosso relacionamento não estava dando certo, que o meu pai vivia perturbando ela e que ela não aguentava mais, então deixou a Adria comigo. Eu não entendi o porquê, mas desde esse dia eu passei a odiar a Adria, pois pensava que a Layla tinha ido embora por conta dela. Então nunca tive coragem de dizer que ela era minha filha e nunca disse que seu sobrenome era Corpse. Já tinha se passado 10 anos após a mãe dela ter ido embora e a raiva só aumentava. Eu amei muito a Layla. A Adria já estava caminhando para os seus 11 aninhos. Puxa, Shell, estamos no meio de um interrogatório? Detetive Bruce, o senhor precisa ver o que encontramos. Eu já sei que a Adria é filha dele. Então... quer dizer que ele matou a própria filha? Você matou a sua própria filha? Eu já ia chegar nessa parte se a sua aprendiz de detetive não estivesse me interrompido. Vocês têm provas sobre isso? Temos as gravações. Deixe-me analisar. Como isso é possível, Lorde? Bruce. Não me diga que tem mais coisa. Sim, temos. Analisamos todas as gravações que tivemos acesso e uma delas é o Lorde matando Jason. Como assim? Ele não tinha ido embora, Padre Lord Corpse? Não tinha? Então, Bruce, devagar se vai longe, meu amigo. Como você pode falar isso com tanta tranquilidade?
Não venha me julgando, senhor detetive, como se você, Bruce, fosse um santinho. Ai, nossa, crucifiquem o Padre Lord Corpse. Como ele é mau. Não esqueça do que você me ajudou e incentivou a fazer. Você não vale nada mesmo, Corpse. Bruce, você ainda não entendeu que eu já estou no buraco e você vai vir junto comigo? Acontece que eu não caio sozinho. Não é à toa que somos melhores amigos, não é mesmo, Bruce? Não, se eu te matar antes. Para com isso, já estamos na merda. Oh meu Deus, me perdoe por isso. Depois de tantas atrocidades que cometeu, tá pedindo perdão por um palavreado? Maldito dia que eu me envolvi com você. Você é um demônio. Eu admito que eu sou. Não foi à toa que eu invoquei o Valak. Aliás, eu tô com sede. Me cansei de tanto tagarelar aqui com vocês. Por favor, um copo de água sem veneno. Você merece morrer, apodrecer no fogo do inferno. Como você pode matar sua própria filha? Eu já estava com ódio dessa garota desde quando a Layla a largou comigo e foi embora. 10 anos eu conto todos os dias. Então eu resolvi pôr um fim no meu sofrimento. Eu não aguentava mais ver ela. E ela me lembra a Layla. Essa foi a única solução que eu achei. E por conta que a Layla foi embora, eu matei o meu pai. Ele dizia coisas muito desagradáveis para ela. Isso foi machucando ela, até ela ter cansado e indo embora. Então uma mágoa e uma raiva subiu ao meu coração. Então matei ele e a minha filha. Como você tem coragem de chamar ela de filha? No momento que ela mais precisou, você estava presente, mas agiu como se não estivesse. Como um verdadeiro monstro que você é. Eu não posso ter assumido a responsabilidade, mas querendo ou não, ela era minha filha. Que você odiava, é claro. Mas me conte, senhor padre, como você a matou? Bruce, você é muito curioso. Esse é o meu trabalho. Eu sei. Pena que é por pouco tempo, mas já vou te falar como assassinei a Adria e o Jason. Era uma sexta-feira muito chuvosa. Eu tinha pedido para as crianças entrar para o orfanato, mas a Adria, como de costume, estava na igreja. Então eu perguntei para a Martine sobre ela. Ela disse: ela está na igreja rezando, disse que iria ficar um pouco lá e depois estaria de volta. Então eu fui atrás dela e quando cheguei lá, ela disse: Então quer dizer que, por sua culpa, o vovô morreu e a mamãe foi embora? Como você sabe sobre isso? Quem te contou? Me fale. Não importa. Eu vivi a minha vida toda sem amor e carinho, solitária e sem saber o que é ter amor de uma mãe ou de um pai. E você me enganou há 10 anos e ainda matou meu avô. Você é um monstro e agora vai pagar pelos seus pecados. Adria, não. Por favor, filha. Não me chame de filha, seu monstro. E ela veio pra cima de mim com uma faca. Parecia que estava possuída. Os olhos dela já não eram mais verdes, agora estavam pretos. Ela me deu uma facada no braço, então eu a joguei longe. Mas ela veio que nem um leão pra cima de mim. Tinha uma força que nem de um urso. Como disse, tentei um exorcismo, mas não deu muito certo. Tive que sacrificar ela. De algum modo, tomei a faca que estava com ela, fiz um corte no braço e então fiz uma perfuração na barriga. Aí ela falou: eu vou voltar, e quem viver, verá. Com medo, cravei a faca no coração dela. Neste momento, meu ódio cessou. Disse a todos que ela morreu em um acidente. Você tem algum remorso? Não tenho. Pouco tempo depois, o Jason estava checando as câmeras de segurança, no dia que Adria morreu. Então ele notou um movimento estranho dentro da igreja. Ele me contou sobre, mas mandei ele deixar isso quieto. Mas ele persistiu. Conseguiu as gravações de uma casa que dava de frente para a igreja. Ele viu o que eu fiz. Percebi ele estranho. Quando eu estava conversando com ele, vi 2 fitas na mão dele e pedi para ver. Muito nervoso, ele disse: Isso é coisa minha, nada de importante. Ah, Diego, vamos lá, eu quero ver.
Ele saiu correndo e então logo eu sabia do que se tratava. Fui atrás dele, derrubei no chão e ele falou: Como você teve coragem de fazer isso? Como assim? Isso, Jason. Você matou a Adria, sua própria filha? Como você descobriu isso, Jason? Já tem um tempo que eu tava vendo o histórico dela. Eu descobri que você era casado com a mãe dela, a Layla do Brandoley, não é mesmo? Jason, você sabe demais. Esse foi o fim de uma era. Matei ele com uma facada e o coloquei dentro de um saco preto. Dispensei o corpo dele pela rede de esgoto. Como você é sangue frio? Quem é? Sou eu, a Sharon. Pode entrar. Vocês acharam mais alguma coisa? Achamos uma bomba. Pode entrar. Olá. Estava com saudade de mim, Lorde. Esse é o Jason e ele quer dar o seu depoimento. Como assim? Eu tinha te matado. Parece que seu trabalho foi mal feito, não é mesmo, Lorde? Você não tem nada em mãos e eu já contei tudo. Tudo mesmo? Porque eu vim com as minhas cartas nas mangas. Por favor, prossiga, Jason. Continuando a história que ele estava falando. Realmente, eu levei uma facada na barriga. Eu perdi muito sangue, meu coração parou. Eu fui treinado na CIA para esses momentos. E sim, eu sou do FBI dos Estados Unidos. Fui mandado para o orfanato para investigar a morte de Michael Corpse, mas acabei descobrindo muita coisa que vou contar mais pra frente. O Lord Corpse me deixou um canal de esgoto que tinha ligação com o lago. Depois de mais ou menos 1 hora de relógio, eu consegui abrir o saco e fui para o hospital clandestino. Lá cuidaram de mim. Eu voltei depois de anos, quando fiquei sabendo que o serial killer do Lord Corpse foi pego. Então, Lordzinho, bora ao que interessa. Por favor, quero um copo de água. Ao investigar sobre a morte do Michael Corpse, eu vi vários desvios de dinheiro. E não eram valores baixos, eram valores altíssimos. E sabe para qual conta bancária foram transferidos? Isso mesmo, para o do Lorde. Foi mais profundo nisso. Descobri que, antes da morte do pai dele, ele tinha cometido um assassinato. Mas ele não matou sozinho. Ele teve a ajuda de um homem. E quem era esse homem? E quem era ele? Era você, Bruce. Como você descobriu isso? Como a Sharon disse, eu sou uma bomba. Fiz um pacto com Valek. Eu ajudei a Adria a fazer também. Contei tudo para ela. E mais, voltei para destruir o que o Lorde construiu. E destruir quem estiver no barco com ele. Infelizmente, você está no barco com ele. Eu fui possuído pelo espírito do Valak. Ele me fez fazer tantas atrocidades. Inclusive matar a minha própria filha, a quem eu tanto amei. Mentiroso. Mas vocês já se perguntaram quantos anos a Sharon tem? 20. Faltam menos de 2 meses para ela completar 21. Ela tinha uns 10, estava caminhando pro 11 aninhos. Então, Você quer dizer que a Sharon é a... sim, isso mesmo. Entre a Adria. Oi, papai. Sentiu a minha falta? Não é possível. Eu te matei. Eu te enterrei. Como o vovô disse, comigo você não teria paz, e é isso que eu vim fazer, tirar a sua paz. Como o significado do meu nome, escuro, e é para onde você vai, pátria, sofrer no inferno. Hasta la vista, papá. Não, isso não é possível. Ele está ficando sem ar. Chame os médicos. Não, ele está pagando pelo que fez. Acontece que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Está morrendo que nem um vovô. Esse homem é podre por dentro. E ele está fingindo que é escapar do que eu tenho a dizer. Mas ele vai ouvir. Ele disse que eu possuí a vida de várias e várias crianças. É verdade, ele tratava essas crianças com mais amor e mais carinho do que a sua própria filha. Então eu arruinei a reputação dele, me aliando ao espírito maligno do Valak. Eu nunca tive o seu amor. E não é agora que eu vou ter compaixão de um demônio como você. Não faça isso, Adria. Fica quieto, Bruce, que ainda não chegou a sua vez. Ei, Lord, eu quero a sua alma, papai.